Fala, Aprendizes! Boa tarde, queridos amigos. Boa tarde. Uma alegria muito grande. Estamos aqui reunidos nesta tarde, uma entrevista em conjunto com o canal Aprendizes do Evangelho do Vitor, para um bate-papo muito agradável, muito tranquilo com a nossa querida amiga Camila Machado, lá da Comunhão Espírita de Brasília, lá no Distrito Central, no Planalto Central. Camila, seja muito bem-vinda. Quem é você? Conte para nós. Gente, muito boa tarde, manhã, noite, não sei que horas vocês estão assistindo isso. Quero agradecer primeiro a Luiz e o Vitor pelo convite, pela oportunidade. E o Aloysio já fez uma apresentação que já falou metade do que tinha para falar, né? Mas é isso, meu nome é Camila Machado, sou de Brasília, Distrito Federal, frequento a Comunhão Espírita de Brasília, sou trabalhadora de lá, trabalho com a evangelização dos jovens de 15 a 18 anos, trabalho como passista, trabalho num grupo mediúnico, e no início desse ano estava até começando a fazer um curso para poder trabalhar no atendimento fraterno, que foi suspenso porque tinha essa necessidade de ser presencial, até que as coisas voltem, mas futuramente também pretendo trabalhar com isso, que é um grande sonho meu. E acho que é isso, né? Mais alguma pergunta em relação a mim, que eu não sou muito boa para falar de mim. Ô Camila, você sabe, a gente acabou fazendo algumas lives que nós tivemos a grata felicidade de conhecer o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, e quando ele vinha para Araraquara, saindo de Utuiutaba, ele fazia um tour de palestras pela região e ficava sempre em Araraquara, normalmente sempre no aniversário dele. E eu fiquei extremamente tocado, Camila, quando você foi falar no dia 1º de maio de 2020, em plena sexta-feira. A gente brinca que sextou naquele 29º Home Office Espírita, né, pela Rede Amigo Espírita. E nessa oportunidade você falou com tanta propriedade sobre o Jerônimo, e até a minha irmã, que conviveu também com a gente aqui com ele, falou assim, nossa, como que ela sabe tanto assim sobre o Jerônimo? Parece que ela conviveu mais com ele do que eu. Então eu queria saber com você, né? Você certamente não chegou a conhecer pessoalmente o Jerônimo, mas como foi para você falar com tanta propriedade a respeito da obra do Jerônimo? Bom, eu queria muito ter conhecido o Jerônimo. Sei que não conheci fisicamente, mas aí em desdobramento, durante o trabalho mediúnicos, com certeza ele está sempre presente. O meu primeiro contato com o Jerônimo foi quando eu entrei no meu grupo mediúnico, em que ele é o mentor, né, do grupo. E então nosso grupo chama Jerônimo Mendonça. E até então eu não o conhecia. Aí eu comprei este livro, O Gigante Deitado. Aqui está o nosso querido Jerônimo. E li o livro de cabo a rabo. Fiquei apaixonada pela história dele. Foi assim que eu descobri tantas histórias que ele passou e que nos ensina a perseverar, apesar das dificuldades. E como ele, apesar de tudo, estava sempre com um belo sorriso e tentando ver o lado bom de tudo. E aí, não por acaso, que a gente sabe que acasos não existem, eu comecei no início do ano passado na evangelização e estava como auxiliar. E eles deixaram eu participar de 2 aulas em que eu realmente daria aula, né? Para já sentir o terreno e esse ano poder começar de fato oficial como evangelizadora. E aí ela me deu assim a lista das aulas que ainda faltavam, ali mais da metade pro final do ano, e de repente quando eu vejo tá lá, Jerônimo Mendonça. E era para fazer tipo uma biografia dele. Aí quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui não pode ser por acaso. Essa foi uma das aulas que eu escolhi para dar.
E foi muito legal porque durante a aula os alunos gostaram muito, se envolveram muito. Eu até, na época, tive a ideia de que ao longo do livro, em certa parte, eles nos falam que ele sentia uma pressão no peito por causa, né, de várias das doenças que ele tinha, que era o equivalente a um saco de 30 quilos. E aí, então, eu tive essa ideia de iniciar a aula levando 30 quilos de arroz. Nossa. Em sacos menores, e aí eu fiz uma competição entre eles de ver quantos sacos eles conseguiam segurar. Para que eles tivessem noção do que significa 30 quilos, que não é brincadeira. E aí depois, na aula, eu passava a aula inteira fazendo mistério do que teria a ver esses 30 quilos com a aula do Jerônimo, e eles ficaram muito chocados, né? E aumentou mais ainda o quanto eles começaram a olhar o Jerônimo com outros olhos e ele virar realmente um exemplo a ser seguido. E então foi assim que eu, né, estive mais próxima da sua história. E eu lembro também que a outra evangelizadora, Ana Medina, que estava comigo no dia, ela se emocionou muito durante a aula e falou que sentiu como se a presença dele estivesse ali no ambiente, que ele estava muito feliz, como se ele tivesse me inspirado assim ao longo da aula, e que com certeza ele estava muito feliz assim com o resultado. E aí eu tive essa ideia de fazer um home office falando dele, porque eu realmente admiro muito e acho que a partir do momento em que a gente conhece Jerônimo, a nossa visão em relação aos nossos problemas muda, né? A perspectiva muda e tudo se torna relativo. Ele é realmente uma força a mais, independente do que aconteça. Com certeza, viu? Essa questão dos 30 quilos aí, que você falou dos pesos, tem até alguma foto, se a pessoa pesquisar na internet, tem ver ele com peso, porque ele tinha muita dor no peito. Isso. Ele passava a base de Zordil. Isso. Aí ficava com um saco de areia, né? Sim, para justamente aliviar a pressão que ele tinha no peito. Isso. Vitor, com você agora. Beleza. Camila, a segunda pergunta, agora a primeira, né, puxando aqui para a parte do aprendiz. A gente se conheceu lá num dos home offices. Não sei se a gente já se conheceu no que você estava falando de Jerônimo, eu acho que, na verdade, foi num antes que você estava falando sobre Ananias. E nesse aí de Ananias, eu lembro que você contou toda uma história ali, puxou a parte de Paulo Estevão. E assim, para quem não sabe, Paulo Estevão é um livro, assim, de Emmanuel, uma obra-prima, mas com um vocabulário que próprio de Emmanuel. Como que a gente pode fazer? Que eu vi que você trouxe de uma forma bem acessível, ali, bem próxima de todo mundo, sem perder a essência da mensagem. Como que a gente pode fazer para pegar esses vocabulários de Emmanuel, trazer esses livros mais profundos do Espiritismo, até mesmo se a gente pegar em outras obras também, não precisa ser só de Emmanuel, mas trazer com um vocabulário simples, sem perder a essência? Então, esse dia realmente eu estava falando sobre a dor, e aí eu também trazia esse exemplo, e eu, assim, a gente não tem como fugir do dicionário, não tem para onde correr, a gente vai ter que estar com o dicionário sempre ao lado quando estiver fazendo essas leituras, mas com certeza ajuda não só tudo que a gente já estudou até então, porque as coisas vão se casando, então vai fazendo sentido e parece que quando você lê, já entende de uma outra forma, e as palestras, porque eu assisti muitas palestras sobre isso, sobre a obra, sobre essa passagem, sobre esse encontro ali de Ananias depois com o, até então, Saulo, e então isso me ajudou muito. E um palestrante que eu não posso deixar de citar, porque ele é o meu grande ídolo, e é ele que simplifica a doutrina inteira para mim, é o Haroldo Dutra Dias. Então, foi numa palestra dele que eu vi ele contando aquela história daquela forma, e eu falei assim, gente, que interessante, não é mesmo? E aí, aquilo ficou marcado. Então, assim, eu gosto de brincar que a cada 3 coisas que eu falo, 2 eu aprendi com o Haroldo. Porque, assim, eu bebo Haroldo, sabe? Assim, qualquer tempo que eu tenho livre, qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu vou estar assistindo alguma palestra do Haroldo,
Eu admiro muito, muito, muito o trabalho dele. Eu acho que ele tem esse papel de realmente simplificar o que é extremamente complexo para a gente. O que eu achei, né, assim, muito, muito massa quando você falou do Ananias, assim, você falou aquele ali tão fofinho, assim, sabe? Você tirou aquela seriedade do Emmanuel, você transformou numa história, assim, para qualquer um, envolvente. Eu achei fantástico esse seu jeito de contar histórias. Obrigada. Ô Camila, agora é minha vez, deixa eu te perguntar. A gente estava falando que você participa, então, da Comunhão Espírita de Brasília, e eu percebo, a gente tem acompanhado você pelas redes sociais, você tem divulgado a doutrina espírita pelos seus canais, por suas lives, por suas participações em home office e outras atividades. Aí eu te pergunto, ó, como que era, então, antes desse momento de isolamento social, a sua atividade no movimento espírita, antes e depois, agora, do isolamento social? Como é que foi essa mudança? Mudança brusca, um giro de 360 graus, negócio muito louco, me surpreendeu, a vida realmente surpreende, uma caixinha de surpresas, porque até então eu estava na comunhão, trabalhando na evangelização, trabalhando como passista e no grupo mediúnico. E antes mesmo da evangelização, porque a evangelização também é recente na minha vida, né? Começou no início do ano passado. E eu também era uma coisa que eu não pensava em fazer, eu achava que eu não levava jeito, eu me achava e ainda me acho assim, uma pessoa tímida, e então eu não considerava essa possibilidade de dar aula, seja da forma que for. E aí, então, mais para o final do ano retrasado, eu comecei a ter uma intuição muito forte, porque eu não escuto uma voz diferente, é uma voz que vem na minha consciência, como se fosse a minha própria voz, aqui falando coisas que não pertencem aos meus pensamentos. E aí era muito fixo, assim, de trabalhar com jovens, trabalhar com jovens, trabalhar com jovens. E eu não entendia o que isso queria dizer, eu pensava que devia ser algum trabalho social que eu ia fazer em algum orfanato, eu pensei em ser contadora de histórias para crianças cegas, comecei a pesquisar algum trabalho com jovens. Aí, no último dia de aula do curso do ESME, entrou a diretora Cláudia, diretora da Infância e Juventude lá da Comunhão, na sala, e começou a falar do trabalho que era feito na evangelização, dizendo que ela mesma fez parte como aluna da evangelização e hoje estava lá como trabalhadora, né, e nesse cargo aí de diretora. E explicou pra gente que eles precisavam de ajuda, que precisavam de gente, e que era um trabalho muito legal. E na hora que ela entrou, que ela começou a falar, eu escutei a voz de novo falando, é isso. E aí eu não tive como recusar, não é mesmo? Quem sou eu para dizer que não? Então eu simplesmente entrei em contato com ela e falei que tinha interesse. E na minha cabeça, eu também sentia que tinham que ser jovens mais ali nessa faixa ali dos 15 para os 18 mesmo, e não crianças. Só que eu também não queria começar o trabalho sendo abusada, né? Então eu simplesmente falei assim, ó, aonde estiver precisando, lá estarei eu, pode contar comigo. E aí ela falou, ai, que bom. Você se importaria, então, de trabalhar com jovens de 15 anos, que é onde a gente mais está precisando? Eu falei, claro que não! Vai ser um prazer, sabe? E aí foi assim que eu comecei. Aí, no final do ano passado, eu fui designada para a Juventude 2, que é dos 16 aos 17. E a gente tá, né, dando as aulas de forma virtual. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um Instagram, na época, que eu usava para fazer postagens minhas espíritas, mas não com esse intuito de ser blogueira, né? De realmente levar isso a sério. Era como se pensamentos que eu tivesse, coisas que eu achasse interessantes, eu colocaria ali para os meus amigos, sem pretensões. E era assim que eu fazia. Aí, no final do ano passado, eu tinha feito pouquíssimas postagens, mas eu comecei a pensar em tornar isso mais frequente, mas também sem maiores pretensões. Aí, quando veio o corona, né, esse vírus aí que tem tanto a nos ensinar,
foi esse misto aí de emoções em que ele construiu e destruiu muita coisa, reconstruiu. E ele deu esse giro na minha vida porque tudo parou e eu sentia que o mundo, de forma geral, carecia dessa luz que o evangelho nos traz, de forma geral. Então, tudo que a gente pudesse fazer para acalmar as pessoas nessa hora era de bom grado. Então, eu comecei a fazer mais postagens e a estar mais presente no Instagram, aparecer mais nos stories, que eu não aparecia muito. E começou aquela onda de lives, aí eu resolvi fazer algumas lives e eu fui vendo uma receptividade muito grande das pessoas. E vendo que eu tava fazendo a diferença. Eu sou daquelas que eu acho assim, não importa se você tocou um coração, porque esse um coração já vale 100%, sabe? Essa é a intenção. Então, só de ver que pessoas estavam sendo ajudadas, aquilo me motivou a continuar. E no fundo, eu não posso negar, porque eu tenho plena certeza disso, que eu fui a maior ajudada. Porque era um momento em que eu também estava passando pelas minhas angústias, pela minha ansiedade, pelo que estava acontecendo. Eu estava estudando para o meu concurso, que ia ser em março, e ele foi suspenso uma semana antes, porque foi quando começou a ficar tensa a situação aqui no DF. E eu fiquei muito ansiosa com aquilo, porque eu já vinha me preparando para aquele concurso há muito tempo. Então, eu senti que aquilo era realmente a minha âncora, era o meu pilar. Eu fazia muito mais por mim do que pelos outros, de forma indireta, ou seja, eu sentia que aquilo ali voltava para mim de forma tripla. E, ao mesmo tempo, eu sentia que era um compromisso mesmo, que não tinha como eu deixar de fazer. Virou uma obrigação que eu não sabia nem explicar porquê, mas que não podia ser deixada de lado, e quanto mais eu pudesse me dedicar, melhor. Eu acabei até deixando um pouco de lado os meus estudos para concurso, que eu não deveria, porque no início eu não soube para ver as coisas, eu estava muito empolgada, e é uma coisa assim que às vezes pode não parecer, mas realmente toma tempo, o Vitor com certeza sabe disso, mas é um trabalho assim que a gente faz com o maior prazer, e só me mostrou que eu pertenço nesse tipo de trabalho, que é uma coisa que começou agora e que não vai acabar mais. Assim. Então, foi o início de algo que não tem fim até quando Deus achar que chegou o meu momento. E a participação dos jovens, ele é bem interativa com vocês, mesmo à distância? Sim, isso é uma coisa que também surpreendeu muito, né? Porque aí tem um alcance para o Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de todos os cantos, com todos os tipos de personalidade. O direct está sempre bombando ali de gente dando força, pedindo conselho, dando sugestões para o canal, assuntos que gostariam de ser vistos ali. Aí eu tive a grata surpresa do home office, né, que surgiu depois de um tempinho, e é um projeto tão legal que eu acho que merece ser falado aqui, que foram jovens que se reuniram com a iniciativa da Carol e do Gabriel Lucas. E Lucas Gabriel, né? Gabriel. Agora é. Ele evoluiu, o Vitor fala que ele evoluiu. De evangelista ele virou anjo. Era Lucas Evangelista, agora virou anjo, Gabriel. Aí, enfim, aí ele que me chamou, e eu lembro que eu tava super nervosa, porque eu nunca tinha participado, assim, de nada nem parecido. Para mim era a sensação de palestra, né? Então eu tava super nervosa, meu Deus. E é tão bom, assim, ver que tem jovens espalhados pelo Brasil inteiro com o mesmo ideal, ativos, e trazendo de novo esse interesse dos outros jovens que, por motivos diversos, tinham se afastado do movimento espírita por não encontrar essa inspiração e esse exemplo em outros jovens. Então, depois do home office, depois de conhecer essa galera, porque dessa forma a gente se uniu, né? A gente tem um grupo no WhatsApp e tudo mais, aquela sensação de eu tô sozinha, eu sou a única que pensa assim, aquela sensação de exclusão, de solidão que às vezes pode passar por a gente acreditar em certas coisas que acabam nos fazendo realmente perder a vontade
de fazer muitas coisas que jovens fazem, e aí a gente pode se sentir um pouco sozinho, de ninguém entende, pois lá a gente tem um grupo onde todo mundo se entende, tá todo mundo na mesma vibe. E aí o home office vai ao ar, né, de segunda a sexta, começa às 9 horas da noite, e o horário de término varia aí, né, varia muito, porque às vezes o pessoal tá super empolgado, tanto quem tá fazendo quanto quem tá assistindo. E também foi muito grata, né, a resposta que a gente teve do público, de como eles gostaram. Foi assim que eu conheci o querido Aloísio, que estava lá assistindo o belo dia. E, enfim, eu só tenho gratidão, assim, por todos os trabalhos que me foram apresentados e oportunidades de trabalhar na seara do Cristo, porque a gente sabe que quanto mais trabalho, mais confiança estão tendo em nós e mais chance de redimir tudo que a gente tem aí para reequilibrar, que algum dia a gente foi responsável por desequilibrar. Camila, nessa questão do home office, eu já falei várias vezes, e falo, o Vitor já até sabe disso. Uma impressão que eu tenho foi mais ou menos assim. Parece que Jesus, lá atrás, ele pegou um monte de sementinhas, e a maneira do semeador, ele saiu a semear essas sementinhas ao longo do Brasil todo. Sim. E nesse momento, essas sementinhas cresceram e se encontraram, todos vocês, de uma maneira... Vocês nem sabiam da existência um do outro e acabaram se encontrando. E eu estava até fazendo um paralelo hoje cedo em relação à questão do hackathon. O hackathon surgiu de uma ideia assim muito, né, de fazer um evento, mas veja o que vai gerar do hackathon para frente. O desenvolvimento de projetos, de criatividade que vai vir por conta de um movimento que começou lá atrás no home office, que se consolidou agora com o hackathon, e o que vai vir daí para frente. Parece não, foi tudo planejado. A gente que acha que só parece, né? Zero coincidências. E o bem, né, ele se espalha e ele se multiplica numa velocidade, numa dimensão que a gente não consegue imaginar. Então, tudo começou ali entre a Carol e o Lucas, e veja só, né, aonde chegou e aonde chega que a gente não faz ideia, né? Porque muita gente assiste e não dá um feedback, então a gente não tem essa noção de o quanto tá chegando aos outros. Mas é bom saber, né, que somos aí multiplicadores da luz. Eu vi até pelas participações dessa semana, o pessoal bem mais assim, jovem há mais tempo, né, participando ativamente, envolvido. Teve uma pessoa que falou assim, eu não fazia parte disso aí, mas eu quis para aprender. Nossa, você fica impressionado com o alcance do home office que teve no público. E olha, eu vou te dizer que eu já perdi a conta de quantas pessoas já me perguntaram no Instagram como eu comecei, porque estavam interessadas em começar um Instagram para divulgar a doutrina espírita. E aí, só que eram tímidas, achavam que não iam dar conta, e eu falava assim, claro que você dá, sabe? No início você não precisa aparecer, você não precisa nem botar o seu nome no perfil, ninguém precisa saber quem você é, você faz as suas postagens, divulga a doutrina, e com o tempo, se você sentir a vontade, você aparece, dá as caras, se apresenta. E eu achei muito legal, porque, ou seja, a gente acaba também incentivando outras pessoas, e quanto mais formos, melhor. Porque, querendo ou não, nós somos uma grande família, onde somos muito diferentes entre nós, né? A nossa forma de abordagem, os nossos posts. Então, quanto mais diversidade houver entre nós, mais corações a gente vai atingir. Então, que some cada vez mais, que venham cada vez mais, só para agregar a essa família linda que se reencontrou. Com certeza. Vitor? Passando então para a nossa quarta pergunta, aproveitando essa linha do home office, aproveitando também, agora nós estamos entrando aqui comecinho de outubro, acabamos de sair do Setembro Amarelo, e se eu não me engano foi no dia 15 de setembro que você participou de um dos home offices, justamente falando sobre essa questão do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Como que foi para você participar desse home office? Que mensagem você pode trazer daquele home office para o público que estiver nos ouvindo? Eu senti uma grande responsabilidade em participar daquele home office,
também não houve acaso naquele dia, porque eu tinha colocado, nós temos uma planilha no grupo do WhatsApp, onde nós vemos a nossa disponibilidade de dia e horário, e colocamos o nosso nome e o pessoal vai preenchendo. E eu tinha preenchido 3 semanas antes, um mês antes, para aquele dia, porque eu achava que ia ser um dia normal. E aí eu botei meu tema lá, e aí depois a Ana, do Cantinho Espírita, teve essa ideia de trazer essa roda de conversa e para esse dia, porque era um dia que ela também podia e tudo mais. E ela perguntou se teria problema comigo. Eu falei, óbvio que não, mas assim, eu já estava lá, eu fui colocada lá, sabe? Não fui eu que me dispus a participar daquele dia. E eu falei, espiritualidade, tô entendendo, já entendi o recado, eu tenho que participar desse dia, vamos lá. E aí nós fizemos um grupo no WhatsApp para entrar ali num consenso do que seria abordado, porque a gente sabe que é um assunto delicado e a gente não pode virar julgadores nessa hora, né, de apontar dedos e de ficar trazendo consequências, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso não é acolhimento, né? Então, eu gosto muito dessa frase. Não é o que você fala, mas como você fala. Então, procurar a abordagem mais suave, mais acolhedora, mais amorosa possível. Saber que tem pessoas que estão no limiar ali, que qualquer momento em que a gente ultrapasse certa barreira, isso pode gerar um gatilho para aquela pessoa, mas também a importância de trazer a nossa colaboração como espíritas, com a visão da doutrina espírita, que é, sim, muito consoladora e que muda as nossas perspectivas. Então, o programa já diz, né, Home Office Espírita, éramos um grupo de espíritas, então tentar trazer a visão espírita, mas de uma forma suave, porque o tema é complexo e é pesado. E eu acho assim, no dia eu senti que nós fomos muito amparados pela espiritualidade a todo tempo, nas falas, foi tudo assim muito bem dosado, na tentativa ao máximo de errar o menos possível nas abordagens. E ali não éramos profissionais, né? Não é ninguém ali psicólogo, psiquiatra, mas todos querendo conversar de coração para coração e fazer com que todas essas pessoas que já passaram, que estavam passando, ou que talvez um dia pudessem ter esse tipo de pensamento, se sentissem literalmente abraçados. E foi muito emocionante no final. O Marlon se emocionou em determinado momento, a prece final do Patrick, ele se emocionou, e essas emoções não são por acaso, a gente sabe que também é da presença espiritual, que mexe, né, e acaba fazendo extravasar o sentimento dessa forma, e foi muito lindo, assim, eu saí com um sentimento de missão cumprida e de gratidão por ter participado daquele momento. Muito bom. Fantástico, muito bom mesmo. Eu acompanhei, eu achei que foi emocionante. O Marlon também, realmente, a gente percebeu que ele se emocionou bastante, assim como o Patrick. O Patrick é fantástico. Esse trabalho que ele desenvolve no CVV, olha, é de tirar o chapéu. Com certeza. Então, gente, nós estamos quase se aproximando no final do nosso bate-papo. Vitor, você quer fazer alguma consideração? Lembrando só de divulgar aqui, nós vamos divulgar uma surpresa que nós estamos organizando, aproveitando, falando, trazendo a linha lá da primeira pergunta de Jerônimo Mendonça. Nós estamos preparando uma surpresa que vai ser lançada dia 1º de novembro, no aniversário de Jerônimo Mendonça. E sim, nós vamos fazer suspense sim. Vocês querem saber que surpresa é essa que nós estamos montando? Dia 21 de outubro vai ter uma live pelo canal aqui do meu pai, em que lá, apenas lá, nós vamos revelar o que é essa surpresa. Então, acompanha aí, depois desse vídeo aí, já coloca na data dia 21 e dia 1º. Dia 21 teremos uma live aí, contando aí, divulgando o que vai acontecer. E aguarde que até dia 1º de novembro teremos uma surpresa para o aniversário de Jerônimo Mendonça. 21 de novembro, às 20 horas. Oi, Camila. Que nem eu tô sabendo, que vocês não quiseram me falar, então é surpresa real oficial. A live vai ser dia 21 de novembro, às 20 horas. Não, 21 de outubro.
Ah, desculpa, 21 de outubro, tá certo. 21 de novembro, novembro é aniversário de Jerônimo, eu misturei as datas. Essa parte vai ficar em efeito cinza. Ele tá doido para colocar o efeito cinza na minha fala. Ai, ai, ai. Camila, a gente tem muito a agradecer pela sua disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente. Queria pedir para você passar as suas considerações finais. E depois, se você puder fazer a prece de encerramento para a gente. Olha, gente, eu é que tenho que agradecer, né, por vocês terem me escolhido, achado que eu era digna aí de falar do nosso querido Jerônimo Mendonça, pela oportunidade, pela companhia maravilhosa. Apesar da distância e da gente não se conhecer fisicamente, a gente sabe que com certeza aí no plano espiritual encontros já aconteceram. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu olho e dá vontade de apertar e esmagar, entendeu? Então, assim, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Que eu espero poder estar aqui presente outras vezes. Tá certo. E vamos então para a nossa prece final. Convido a quem sentir mais à vontade a fechar os olhos, elevar o pensamento ao nosso Pai, ao nosso amado Pai, que tanto nos cuida, nos guarda, nos auxilia, nos fortalece. Ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, amigo de todas as horas. A presença dos nossos amigos do plano espiritual, que nunca faltam, enviados em nosso auxílio, e agradecer. O sentimento predominante é sempre de gratidão, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, aprendendo, refazendo, nos reconstruindo. Por Deus, nosso Pai, sempre nos nutrir de forças, nos mostrar o quanto somos capazes naqueles momentos em que mais pareceu que não íamos dar conta, conseguimos. E são essas experiências que, ao olharmos para trás, nos dão ânimo para continuar, sabendo que hoje, independente do que estejamos vivendo, o quão difícil pareça, também vai passar. Mestre, inspira-nos, que nossos corações possam absorver sempre os teus conselhos, os ensinamentos que nos deixaste, para colocar em prática nos momentos mais desafiadores da nossa existência. Que se porventura cairmos, nos levantemos 2 vezes mais fortes. Que não desistamos, que não esqueçamos da fortaleza que existe em nós. Obrigada por estar sempre ao nosso lado. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, até uma próxima oportunidade. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.